Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das preocupações do turista, que é a questão da moeda, que é a questão do câmbio, e tentar entender um pouquinho isso e a partir de um aplicativo, né, mostrar um pouco do que dá para fazer, do que dá para estudar com relação a tudo isso. Antes da gente começar, peço por favor que você curta a nossa página, dê um like no vídeo caso goste e principalmente, né, além de ativar as notificações, compartilhe essa informação com mais pessoas para que a gente consiga alcançar um número cada vez maior de interessados. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse aplicativo. Esse aqui é o XZ, que é um aplicativo de moedas, de câmbio, de transferência de dinheiro. Ele tem a versão disponível tanto para a Apple Store quanto para a Google Play, para você poder baixar no seu celular. Eu estou usando aqui o do Micro, para ficar um pouquinho mais fácil, para ficar mais simples a visualização, mas a ideia e as funcionalidades são as mesmas. Logo de cara, a gente já vai encontrar aqui a conversão de moedas, né? No caso aqui, selecionado dólar e real, e quando você dá um cliquezinho aqui, ele já mostra a conversão de hoje, né? Isso aqui está sendo feito agora no mês de janeiro de 2021, e aí você já tem a conversão dessa moeda. Se você quiser trocar outra viagem, um outro destino qualquer, também mesma coisa, é só ir colocando e você vai vendo o quanto a gente precisa aí para fazer a conversão. A Libra um pouquinho pior ainda, né? Um pouco mais cara. Essa é a primeira das funcionalidades dele, a primeira das coisas. Tem também a possibilidade de você fazer uma análise comparativa de gráficos e ver como que isso tem oscilado, opção das últimas 12 horas, opção de um dia para o outro. Então, para a gente entender a dinâmica de uma moeda, como que isso está funcionando no mercado, aqui uma semana, um mês. Então, você tem uma chance aí de entender e ver o melhor momento para fazer essa conversão, para fazer esse câmbio, para comprar. Para quem gosta de análise gráfica, né, esse aqui é um prato cheio. Vamos pegar o dólar também para ver um pouquinho dele aí no último mês, como ele se comportou em relação ao real. E quando a gente olha aqui, a gente vê uma tendência média, né, de valores, o quanto dá para esperar, o quanto ele alcançou num determinado momento. Se a gente olhar o último ano, as últimas vezes aí do dólar na casa dos 4, foi logo no começo de 2020, ele teve uma batida também aqui abaixo dos R$ 5 no mês de junho, no dia 9 de junho, e quase bateu abaixo de 4 também no dia 11 de dezembro. Mas a tendência aí do último ano, pelo menos, foi essa oscilação sempre acima de 5, com um pico de 5,88 lá em maio. E por aqui a gente consegue entender um pouquinho e ver um pouquinho dessas possíveis oscilações, dessas possíveis cotações. Mas além de ver as taxas de conversão, a análise gráfica, você pode, ao se cadastrar, você pode criar alertas para que o aplicativo te avise quando ele chegar, a cotação chegar numa cotação mais ou menos desejada. Então eu quero comprar dólar a 4,90 ou a 4,80 ou a 4, sei lá, o que lhe convier. Você cria alertas e ele vai te informando sobre isso. Além dessas opções, ele tem a possibilidade de enviar dinheiro, de fazer a transferência de dinheiro de pessoa física para pessoa física. Você precisa como está explicando aqui o passo a passo, né? Você precisa se cadastrar no aplicativo e fazer a conversão, o depósito desse dinheiro, especificar quem vai receber na outra ponta e ele faz essa transferência. Igualmente, com empresas, né? De empresa para empresa, tem mais ou menos a mesma dinâmica, ele é bem recursivo também para as empresas. Taxas, é um mercado, né? Então você tem TransferWise, você tem a XZ, você tem uma série de aplicativos que fazem esse tipo de transferência. Convém
dar uma olhadinha, ver as taxas de conversão, quanto que tem e quanto que cada uma cobra, porque é um mercado competitivo e interessante. Para nós, enquanto turistas, né, a parte de ferramentas, de recursos, é bem legal. Além desses que nós já vimos aqui, de conversão, de gráfico e de alertas, eu tenho também um histórico para quem quer saber um pouquinho mais sobre a moeda. Você pode especificar uma data aqui, uma data longa, inclusive, para olhar especificamente um dia, qual que é do mês, do ano, e ele vai dar o quanto isso estava acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, se eu pegar o real e vamos colocar na data de hoje e clicar aqui, você vai ver a cotação de diversas moedas em relação ao real, quanto está para adquirir dólar, euro, libra, rúpia indiana, dólar australiano, dólar canadense. Então, dependendo do destino aí que você vai viajar, você já tem uma boa base de conversão para saber o que lhe espera nessa próxima viagem aí, nesse próximo destino, quando a gente puder viajar, né? Além disso, tem esse aqui que eu acho bem bacana, que é um calculador de despesas de viagem. Essa aqui é a calculadora de viagens. Tá? Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem, vai usar o cartão de crédito ou cartão de débito e vai fazer compras nessa viagem. Tá? Especifica a taxa, mais ou menos 6,38, né? A taxa do teu cartão de débito, isso depende de banco para banco, de plano para plano. Para sacar dinheiro, para utilizar os traveler checks ou cheques viagem. Então imagine que você fez uma compra no dia 18, pagou em dólar no valor de 75 dólares. Fez uma segunda compra no dia 20, também em dólar, pagando 60. Cada uma das despesas que você vai fazendo, ele já vai convertendo na taxa do dia, obviamente, e esse valor é apresentado aqui no total. Então você já vai monitorando mais ou menos, considerando sempre a taxa do dia, quanto que vai ficar a sua fatura quando essa chegar. Você pode gerar um link para salvar esses gastos e ir adicionando novos. Então você tem um controle bacana aqui nessa parte de despesas de viagens. E também alguns recursos, né? Tem um blog aqui com informações. Geralmente essas informações, essas coisas são em inglês, tá? Falando aí dos principais acontecimentos, dos últimos acontecimentos. Algumas dicas sobre como transferir dinheiro, sobre como não ficar exposto a nenhum golpe, ao fraude, coisas do tipo. Óbvio, tá quase tudo em inglês aqui, mas também se não souber, não tem problema, joga no Google Tradutor aí que você vai encontrar respaldo também. Tá? E eu gosto muito dessa parte aqui também, que é a enciclopédia de moedas. Quando você vai ter um pouquinho de informação sobre uma dessas moedas, então vamos ver o dólar canadense, por exemplo. Vai falar um pouquinho dele, como funciona, que tipo de moeda é usada lá, ou raramente é usada, que tipo de cédula é utilizada, como que ele é chamado essa moeda lá, né, de um jeito mais informal, informações sobre inflação, unidade métrica. Você pode, por exemplo, fazer uma análise entre o real e o dólar canadense, e aí volta para aquela página, ele te fala quanto tá. Se você inverter aqui, ele vai te dar a cotação para nós adquirirmos ele. Então, essa parte de recurso é bem legal. E também tem um glossário. Às vezes a gente encontra muitos termos, muitas expressões, muitas abreviações nesse universo de câmbio, de moeda, de mercado, tudo. E aqui você tem todo um glossário
explicando um pouquinho mais. Então, esse é o XZ, um dos muitos que existem para suportar transferências eletrônicas, tudo, mas que para a gente, em última instância, ela serve como um suporte aí para cotações, para entender mercado, para ver como é que a nossa moeda está em relação às outras e o quanto isso pode ajudar a gente. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha sido útil e possa explicar um pouquinho desse universo de câmbio e mostrar um pouquinho dessa preocupação que a gente tem quando a gente viaja. Tá ok? Um abração e até a próxima.